Olá, olá! Conforme combinado, cá estou eu, 18 horas, em live, para mais um live 10 minutos à vermelhucha. Olha, eu espero que vocês se encontrem bem, que esteja tudo a correr bem convosco. Eu estou cada vez mais entusiasmada e começa a entrar um bocadinho a ansiedade que chegue sexta-feira para o evento Red Talks Baixana, que vai ser sexta, sábado e domingo, 29, 30 e 31, às 9h30. Espero que muitas de vocês já se tenham inscrito, está bem? Não se atrasem, até porque vão perder parte da festa, porque já começou, a festa já começou. Se calhar vocês não estão ainda dentro do assunto, nem com a perspectiva certa. Olá, boa tarde, Ana, bem-vinda. E então, é como eu vos digo, estou aqui entre o entusiasmo e a ansiedade a preparar tudo para sexta, sábado e domingo e conto com muitas de vocês por lá. Entretanto, estive a pensar qual é que seria o tema interessante para abordar assim em poucos minutos aqui neste live habitual, ao domingo, neste caso, e lembrei-me de um assunto que tem ainda muitos mitos e falta de informação, que é a lubrificação feminina. Há imensos mitos à volta disso, nomeadamente, um mito mais, eu acho, mais conhecido, é que nós lubrificarmos ou lubrificarmos mais ou lubrificarmos menos tem a ver apenas e exclusivamente com o nosso nível de excitação no momento. Bom, não podia ser mais enganador. Primeiro porque há imensos fatores que influenciam a lubrificação feminina. A excitação, é verdade, é um deles, mas não é o único nem exclusivo. Há a parte fisiológica, de lubrificarmos mais ou menos, do nosso organismo, produzir mais ou menos lubrificação. Há a parte da idade, quando somos mais jovens, lubrificamos menos. Normalmente a partir dos 30, por volta dos 30, lubrificamos mais. Quando entramos na menopausa, deixamos outra vez de ter tanta lubrificação. E mesmo nestes períodos há situações que nos levam a ter mais ou menos, sem falar numa situação de, por exemplo, doença, está bem? Estou a falar em situações perfeitamente normais da nossa fisiologia, como por exemplo, a seguir ao parto. Quem já foi mãe sabe que a seguir ao parto a lubrificação é praticamente nula. Ela demora algum tempo a voltar a uma situação regular. Portanto, não há mito maior do que nós lubrificamos mais ou menos conforme a excitação que sentirmos naquele momento em termos físicos. E depois há a desinformação toda à volta da lubrificação. Por exemplo, a maior parte, nomeadamente das mulheres, não tem noção de como é que funciona a nossa lubrificação em termos do nosso organismo. Então, é mais este aspecto que eu queria focar, porque acho que vos pode ajudar a identificar, às vezes, algumas situações de desconforto que vos possam acontecer. Então, assim, nós temos várias glândulas que segregam lubrificação. Temos umas mais internas e temos umas mais externas, está bem? E elas têm funções diferentes e o tipo de lubrificação delas também é diferente. Então, eu vou começar por falar um pouco da nossa lubrificação externa. A nossa lubrificação externa é aquela que nós normalmente mais conhecemos e mais identificamos, está bem? Quando nós sentimos que estamos úmidas, maior parte das vezes é porque estamos a sentir a nossa lubrificação mais externa, está bem? É uma lubrificação que é assim mais pastosa e tem esta característica de ser mais pastosa porque a função dela é proteger efetivamente a parte externa do nosso genital. Não só os lábios genitais, como até aquela zona ali das coxas e tudo isso. Daí ela ser pastosa, porquê? Porque ela vai lubrificar-nos, mas também no sentido de proteger a zona da pele, está bem? Depois temos então uma lubrificação mais interna, que é uma lubrificação que nós sentimos normalmente mais durante a penetração, que é uma lubrificação completamente líquida, é muito aquosa, está bem? E porquê que ela tem essa textura tão aquosa, tão diferente da externa? É porque a função principal dessa lubrificação é nutrir as nossas mucosas internas. Ou seja, nós por dentro não temos pele, temos mucosas, e se a lubrificação fosse pastosa, as mucosas não iriam conseguir absorvê-la
corretamente nem na medida necessária. Então, não só a composição dos dois tipos de lubrificação é diferente, a textura é realmente uma grande diferença e é aquela que nós podemos notar a olho nu, vá. Então, decorrente de nós termos estes dois tipos de lubrificação e de elas terem funções diferentes, às vezes acontece que nós, por algum motivo, não estamos a segregar a mesma quantidade ou a quantidade necessária numa das zonas. O mais frequente é haver algum entupimento das glândulas mais externas, está bem? Embora também possa acontecer das internas, mas é mais frequente acontecer das externas. Uma maneira de vocês se perceberem isso é, às vezes, parece tipo um caroçozinho. Provavelmente alguns de vocês podem vir a identificar como um pelo encravado na zona, mas um bocadinho mais dentro do que na zona dos lábios vaginais, por exemplo, e que é assim, que muitas vezes são mesmo as glândulas daquela zona que estão a ficar entupidas, então começa a ficar um caroço e começa a doer tal e qual como quando temos um pelo encravado. A sensação é muito semelhante. Muitas vezes, sozinhas, se tentarmos de início, se conseguirmos que a glândula volte a desentupir, excelente. Se não, também é um procedimento médico muito simples. Não deixem agravar porque o desconforto é enorme, está bem? E também não se assustem. São umas glândulas que às vezes entopem. E não é assim tão estranho que isso aconteça quanto isso, está bem? Quando nós, por exemplo, lubrificamos menos por fora, por algum motivo, o que vai acontecer é que durante a penetração nós vamos estar a sentir a nossa umidade interna e muitas vezes ela vai escorrer para fora e um resultado frequente é nós depois ficarmos assadas. Porquê? Porque foi a lubrificação interna que foi utilizada, muitas vezes em maior quantidade para compensar, e então o que vai acontecer é que como ela é muito aquosa, vai nos assar na parte externa, está bem? Quando nós temos muita lubrificação interna, externa, mas está a falhar a interna, o que acontece muitas vezes é que no início da relação está a correr bem, mas passado pouco tempo começa a vir um certo desconforto. E porquê? Porque o que está a acontecer é que estamos a ter a lubrificação externa a fazer lubrificação interna e como ela é muito pastosa, as nossas mucosas não conseguem absorver e funcionar corretamente e isso o que vai fazer é um desconforto, está bem? Aliás, posso-vos dizer que a maior parte das vezes que me falam que têm desconforto durante a relação, a primeira coisa que eu pergunto é se usam algum lubrificante. E se não usam, é a primeira recomendação que eu faço, é usa um lubrificante e verifica se ainda continuas com o mesmo desconforto ou se passou. E o que eu vos posso dizer é que o resultado é que, na grande maioria das vezes, por usar o lubrificante, o desconforto passa. E é porque é exatamente isto. Há aqui uma descompensação da lubrificação, embora a mulher se possa até dizer, mas eu lubrifico muito porque eu sinto-me muito molhada, é a lubrificação externa e é a interna que está a falhar e, portanto, como a externa internamente não funciona bem, porque não vai ajudar às mucosas, vai até um bocadinho secá-las, acaba por haver o desconforto. Por isso é assim, tudo que tem a ver com lubrificação feminina, tenham sempre atenção, não deem como certo aquilo que ouvem falar, tentem saber mais um pouco. Podem procurar, como é óbvio, informação, mas também estou disponível para vos tentar sempre ajudar nessas dúvidas, está bem? Espero que vos tenha ajudado estas dicas de perceberem qual é o tipo de lubrificação que está em causa, se é externa e interna, nomeadamente o saberem que existem dois tipos de lubrificação, as funções de cada uma e que quando alguma não está a funcionar muito bem, nós podemos ter fortes desconfortos também durante a relação. E que isso não tem nada de mal, não é nada que seja incomum, pelo contrário, é muito comum acontecer. Fiquem também atentas a esse sintoma de quando as glândulas, especialmente as externas, estão a começar a entupir, poderem sentir que têm qualquer coisa como um pelo encravado, mesmo de género de dor e tudo. Não se assustem, não se aflijam. Muitas vezes, até no duche, com a água quente e isso tudo, se apertarmos um bocadinho, conseguimos desentupir, mas se não, é um procedimento médico super simples, está bem? E resolve-se e podem nunca mais voltar a ter, ou voltar a ter, mas é uma coisa completamente normal e muito, muito, muito comum, está bem? Não quero que se assustem com esse tipo de coisas, ok? Bom, os 10 minutos lá foram, isto é mesmo um instantinho, e vocês já sabem que eu gosto de cumprir aqui o tempo, para quem vê em direto, mas também quem revê, não ter que estar mais do que 10 minutos para tirar a informação que eu tenho para dar no dia. Espero ver-vos quinta-feira no próximo live, mas mais do que tudo, espero encontrar-vos no fim de semana para 3 noites em grande, está bem? Divirtam-se muito e qualquer coisa já sabem, é só irem dando notícias. Se tiverem dúvidas, entretanto, assim, podem deixar
em comentários e eu, claro, estou sempre atenta, vou tentar responder. Então, um resto de bom domingo a todas, super beijo.